Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos começar um novo tópico. Vamos começar a estudar as transformações lineares. Bom, então vamos começar logo com a definição. Vamos considerar dois espaços vetoriais, V e W, e nós vamos definir a transformação linear como sendo uma função t com domínio V e contradomínio W, e nós iremos denotar desta forma, T, dois pontos, V em W. E ela deve satisfazer para todo o V no conjunto V e para qualquer escalar real duas condições, que são T de U mais V é igual a TU mais TV, e T de K vezes V é igual a K vezes TV. Então, é o seguinte, a transformação linear é uma função entre espaços vetoriais que satisfazem essas duas condições. Aqui, entre parênteses, ó, U mais V são vetores do domínio da função, são vetores do conjunto V. Aqui é a mesma coisa, V pertence a V, né? Quando a gente multiplica por K, como V é um espaço vetorial, esse vetor KV continua no conjunto V. E a imagem da transformação linear, que é esse T vezes V, ou seja, já foi aplicado o vetor U na regrinha algébrica da função T. Vai cair aqui no conjunto W. Nós vamos ver isso mais com clareza nos exemplos. Quando V é igual a W, a transformação linear recebe o nome de operador linear. Então, é muito comum a gente trabalhar com operadores lineares. Então, operadores lineares são transformações lineares cujo domínio e contradomínio são o mesmo conjunto. Olha só nosso primeiro exemplo. Nós temos uma transformação linear do R2 no R2, e aqui nós estamos ilustrando um vetor específico do conjunto R2. Então, pegamos aqui o vetor U, aplicamos a transformação linear que faz o seguinte com o vetor U. Pega as coordenadas de U, que são o 1, o 2, e leva no vetor menos o 1, o 2. Ele reflete aqui vetor U em torno do eixo Y. Olha, aqui é a imagem do vetor U pela transformação T. A transformação linear pode ter, aqui a gente colocou a letra T, mas pode ser qualquer letra, tá? Aqui a gente geralmente usa uma letra maiúscula. Diferente das funções reais, que a gente usava uma letrinha minúscula, né? Mas isso aqui é indiferente. Bom, nós queremos mostrar que essa regra algébrica aqui, T de U1, U2 igual a menos U1, U2, é uma transformação linear. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos seguir o que foi falado na definição. Aquelas duas condições, a condição 1 e a condição 2, devem ser satisfeitas. Então, é o seguinte, olha só. Isso que vocês vão fazer para todos os exercícios que querem mostrar que é uma transformação linear. Você deve observar quem é o domínio, porque os vetores usados na definição vão ser vetores do domínio. Então, já olhamos aqui, o domínio é o R2. Então, você vai escolher um vetor U, dê as coordenadas, e um vetor V, dê as coordenadas. Podia ser vetor X, vetor Y, então vai pegar dois vetores, você vai escolher aí as letrinhas que você quer. Nós vamos precisar da soma desses dois vetores, então já calculei aqui, ó, U mais V. Aqui nós estamos usando sempre a produto interno euclidiano, as regrinhas da soma e da multiplicação por escalar são as usuais. Então, aqui nós temos, ó, somou a primeira coordenada com a segunda, quer dizer, a primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor. Segunda coordenada do primeiro vetor com a segunda coordenada do segundo vetor. E temos também a multiplicação por escalar, K vezes U, que é KU1, KU2. E agora sim, vamos lá explorar aquelas duas condições que elas devem ser satisfeitas para que a função seja uma transformação linear. Então, o que é o T de U mais V? U mais V, você já calculou aqui em cima, é este vetor. Ó. A primeira coordenada é U1 mais V1 e a segunda coordenada, U2 mais V2. Quando você olha aqui para a regra algébrica, olha para esse 1 e interprete na sua cabeça assim, primeira coordenada. E aqui o 2 é segunda coordenada. Então, essa função pega o vetor e leva em um vetor que multiplica a primeira coordenada por menos 1. Então, você vem aqui,
Olha, a primeira coordenada que você está trabalhando agora é essa soma. Então, multiplica essa soma por menos 1. E a segunda coordenada se mantém. Ok, então a segunda coordenada nós temos é o 2 mais V2, que vai continuar sendo o 2 mais V2. Agora aqui, nesse vetor, nós temos uma operação, ó, menos 1 que multiplica o 1 mais V1. Então, você vai fazer a operação, ó, menos 1 menos V1. Agora, aqui neste vetor, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, já sabendo qual que é a nossa intenção, nós queremos chegar em T de U mais T de V. Nós vamos desmembrar esse vetor na soma de dois vetores. Então, nós colocamos aqui, ó, uma parte com menos o 1, o 2, somado com uma outra parte que é o menos V1, V2. E quando a gente olha para a definição aqui algébrica, esse primeiro vetor é o T de U e esse segundo é o T de V. Então, quer dizer que nós mostramos que T de U mais V é igual a TU mais TV. Então, ficou satisfeita a primeira condição. Agora, vamos para a segunda condição. Vamos calcular, vamos investigar o que é o T de K vezes V. K vezes V, a gente já olhou aqui, já analisamos e viu que é Ku1, Ku2. Agora, olhe para a regra algébrica da função e vamos aplicar. Então, vou multiplicar a primeira coordenada por menos 1 e vou conservar a segunda. Então, aqui, ó, nesse vetor que a gente encontrou, coloque o K em evidência. E quando você coloca K em evidência, sobra menos V1, V2. E esse vetor é a imagem do vetor V pela função T. Então, nós mostramos que T de KV é igual a K vezes T de V. Então, quer dizer que as condições 1 e 2 são satisfeitas, portanto, a função do exemplo 1 é uma transformação linear. Vamos para o exemplo 2, ó. No exemplo 2, nós já temos uma transformação linear que é entre conjuntos, os espaços vetoriais diferentes. Aqui eu tenho o R3 e aqui eu tenho o R2. E a função é definida da seguinte maneira. Pega o vetor do R3, que está aqui com as coordenadas, e leva em um vetor do R2, cujas coordenadas estão em função das coordenadas do vetor do R3. Ó. O 1 mais o 2, vírgula, o 1 mais o 3. Esse vetor aqui da imagem tem duas coordenadas, porque ele tem que ser um vetor do R2. E o vetor do domínio, que é o que está aqui sendo duplicado na T, tem 3 coordenadas porque é um vetor do R3. Ok? Então, entenda direitinho a função, entenda quem é o conjunto domínio. Por quê? Porque nós vamos precisar destacar aqui dois vetores, U e V, que pertencem ao domínio. Então, como o domínio é R3, você tem U com as coordenadas o 1, o 2, aqui é o 3, ó, vamos corrigir o 3. E a mesma coisa para o vetor V, V1, V2, V3. Agora, você vai somar U mais V, então você tem o 1 mais V1, o 2 mais V2, o 3 mais V3. Multiplicou por K, KU, KU1, KU2 e KU3. Agora, vamos lá, analisar a condição 1. T de U mais V. Escreve U mais V aqui, do parêntese, porque você precisa da primeira coordenada, segunda coordenada e terceira coordenada para você aplicar aqui na regra algébrica da função. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui na primeira coordenada, eu tenho a soma da primeira coordenada com a segunda, do vetor que está sendo usado aqui. Então, aqui, a minha primeira coordenada é o 1 mais V1, somado com a segunda coordenada, que é o 2 mais V2, vírgula. Agora, você tem a primeira coordenada mais a terceira. Então, primeira mais terceira. Ok, agora eu vou desmanchar esses parênteses. Não tem nenhuma multiplicação por menos 1, nada, então a gente só desmanchou os parênteses. E agora, lembrando da nossa intenção, que quer chegar, que essa soma é T de U mais T de V, vamos agrupar. Vamos agrupar U. U tem as coordenadas o 1, o 2 e o 3, né? Então, eu vou colocar aqui um parêntese só com a letra U. Então, ó, um parêntese não, um vetor, né? Então, usamos aqui um vetorzinho ó, só com a letra U. Não, o 1, o 2, vírgula, o 1, o 3. E no segundo vetor, só usei a letrinha V. V1, V2, V1, V3. E agora, quando você olha lá para a regrinha algébrica,
esse primeiro vetor é o T de 1, o 2, o 3, que é o TU. E esse aqui é o T de V1, V2, V3, que é o T de V. Então, está satisfeita novamente a condição 1. Condição 2 é K vezes V. Então, T de KV1, KV2 e KV3. Aplicamos a regra algébrica, primeira coordenada com a segunda. Somou a primeira coordenada com a segunda coordenada. Depois, somou a primeira coordenada com a terceira. Desmanchamos os parênteses. Agora, eu vou desmembrar. Aqui, antes de desmembrar, aqui não é desmembrar, é colocar o K em evidência. Ó, todas as parcelas têm K. Então, colocou o K em evidência e o que sobra aqui é exatamente o T do V1, V2, V3, que é o vetorzinho V. Então, o 2 e 1 estão satisfeitos, portanto, a T é uma transformação linear. Muito bem. Terceiro exemplo, nós queremos mostrar que essa transformação aqui não é linear. Quer dizer, então não é uma transformação, é uma função. Essa função aqui não é uma transformação linear, certo? Então, esse nominho, transformação linear, é porque você vai transformar um vetor, vai aplicar e vai chegar em outro vetor, né? Então, aqui, ó, é um vetor específico do conjunto R2, que pela função t foi levado nesse outro vetor, ó. Tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Foi levado aqui. Então, vamos lá. Analisar as duas condições novamente. Então, primeiro, você vai olhar aqui que o domínio é o R2, vai destacar aqui, vai escolher dois vetores arbitrários do R2, então não pode dar valor numérico, tem que ser com letras para servir para que você esteja fazendo para qualquer vetor. Então, pegou U com a coordenada U1, U2 e pegou o V com as coordenadas V1, V2. Somou U com V, então eu tenho aqui U1 mais V1, U2 mais V2, multiplicou por K, então KU é KU1 mais KU2, ok. Agora vamos lá para a primeira condição, T de U mais V. Então, U mais V é U1 mais V1, U2 mais V2. Olha como que a função trabalha. Ela pega o vetor U1, U2 e leva neste outro vetor, que multiplica a primeira coordenada por menos 1 e soma 1. Então, olha só, aqui a primeira coordenada é U1 mais V1. Então, menos U1 mais V1 e soma 1. E a segunda coordenada pega a segunda coordenada do vetor do domínio e subtrai 1. Então, U1 mais U2 mais V2, menos 1. Agora, vamos lá desmanchar os parênteses. Menos U1 menos V1 mais 1. Aqui, o 2 mais V2 menos 1. Agora, vamos desmembrar esse parêntese aqui, esse vetor, em dois vetores, na soma de dois vetores, um só com a letra U. Então, o menos o 1, eu deixei esse mais 1 logo nesse primeiro vetor, para ficar igualzinho à definição da função. E sobrou ainda esse menos V1 com esse V2. Esse primeiro vetor é o T de U, só que esse segundo vetor, ele não é T de V, porque não tem mais 1 menos 1. Então, ó, essa expressão que a gente encontrou aqui, T de U mais menos V1, V2, é diferente de TU mais TV. Então, como isso aqui não é satisfeita, como essa igualdade não é satisfeita, a função t não é transformação linear. E, nesse caso, não é necessário verificar a segunda condição. Para ser transformação linear, as duas condições devem ser satisfeitas. Mas quando uma delas já não é satisfeita, não precisa nem verificar a segunda, já pode concluir que não é transformação linear. Bom, vamos ver as propriedades fundamentais que a gente tem aqui para as transformações lineares. Olha só, T de vetor nulo é igual a vetor nulo. Esses dois vetores nulos aqui, eles não precisam ser o mesmo vetor nulo, quer dizer, o vetor nulo que está sendo usado aqui entre parênteses é do domínio, é do conjunto V. E o que está sendo usado aqui depois da igualdade é o do contradomínio, que é do conjunto W. Então, se o V for o conjunto de polinômios, por exemplo, esse vetor nulo vai ser o A0 mais zero mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0xan. E se o segundo conjunto for o R2, esse vetor nulo aqui é o 0,0. Tá? Então, cada vetor nulo aqui tem o seu conjunto específico. A transformação de menos V
é menos t de v, porque aqui esse menos é menos 1. E lá pela definição, ele entra naquele kv. T de kv não é k vezes t de v, então esse menos 1 fica multiplicando a transformação aplicada apenas no vetor. Aqui nós vamos unir esse t de menos v com a probabilidade da soma, né? T de u mais v é igual a tu mais tv. Então, quando o segundo vetor for menos v, você vai ter aqui, ó, menos t de v. Então, vai ficar t de u menos t de v. Aqui a gente destacou o seguinte: a condição do item A, ele serve como um critério para você observar quando a transformação não é linear. Por exemplo, o vetor nulo, ele tem que ser sempre levado no vetor nulo do contradomínio. Quando isso não acontece, a transformação não é linear. Por exemplo, olha só, nosso exemplo anterior, t de u, o 1, o 2, é menos o 1 mais 1, o 2 menos 1. Quando você escolher esse domínio sendo vetor nulo, quer dizer que o 1 é 0, o 2 é 0, né? Vamos botar aqui, 0, 0. Então, vamos substituir aqui no segundo membro, vai ficar 0 mais 1, 0 menos 1, vai ficar 1, menos 1. Deixa eu escrever isso aqui. Então, aqui vai ficar, se a gente aplicasse t de 0, 0, vai ficar 1, menos 1. E esse 1, menos 1 é diferente do vetor nulo do contradomínio, que o contradomínio nessa transformação aqui que a gente viu é t de R2 em R2. Ó, então, aqui não tem vetor nulo, então quer dizer que a transformação nunca seria linear, certo? A última observação é que t de vetor nulo igual a vetor nulo não é suficiente para garantir que t seja transformação linear. Então, sempre a definição é soberana. Tem que valer t de u mais v é igual a tu mais tv e t de k vezes v é k vezes t de v. Quando você quer negar, quando você quer mostrar que não é, os casos particulares são interessantes, tá? Olha só, um exemplo de que isso aqui, t do vetor nulo igual a vetor nulo, não é suficiente para garantir que é linear. Essa transformação aqui, ó, do R em R, que pega x e leva em x ao quadrado. Quando você colocar aqui t de 0, porque está nos reais, né? Então, só tem uma coordenada, 0. Vai em 0 ao quadrado, que é 0. Então, tá valendo essa condição aqui, né? T de 0 é igual a 0. Porém, ela não é linear, porque quando você pega dois vetores no conjunto. Então, vetor u igual a u e vetor v igual a v. Faz a soma. U mais v vai ficar u mais v. E calcula a transformação. Então, t de u mais v é t de u mais v, que é igual u mais v elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse primeiro aqui é o tu. Esse último é t de v. Mas esse do meio aqui, ele é diferente de 0 em geral e vai ficar sobrando, né? Então, quer dizer que t de u mais v não é t de u mais t de v, mostrando que a transformação não é linear. Bom, vamos passar aqui para um tópico muito importante, que é relacionar as transformações lineares com matrizes. Para isso, nós vamos estudar aqui o que seriam as matrizes de coordenadas ou vetor de coordenadas, algo que a gente já estudou um pouquinho em aulas anteriores. Então, olha só, todo espaço vetorial tem uma base, tá? Com o mesmo número de vetores. Você pode ter diferentes bases, mas todas têm o mesmo número de vetores. Então, vamos fixar aqui uma base B, V1, V2, Vn. E vamos pegar um vetorzinho V nesse espaço vetorial. E vamos dizer que V é escrito como sendo K1, V1, mais K2, V2, mais Kn, Vn. Ou seja, qualquer vetor do espaço vetorial é escrito como combinação linear de sua base, não é isso? Olhe para esses coeficientes que apareceram aqui, o K1, o K2 e o Kn. Esses coeficientes vão ser usados para definir o vetor de coordenadas ou a matriz de coordenadas. Então, aqui está uma matriz, coluna, contendo só os coeficientes da transformação linear, ou então em forma de vetor do Rn, contendo só os coeficientes da transformação linear. Então, guarda essa informação.
Então, olha só, o que nós temos aqui, ó. Seja T uma transformação linear do Rn do Rm e B1, com os vetores E1, E2 até N. É a base canônica do Rn. E nós vamos ter o B2 com E1', E2', Em', base canônica do Rm. Então, a base canônica do Rn tem N vetores, a do Rm tem M vetores. E nós vamos definir esta matriz aqui, que é super importante, ó, a matriz canônica da transformação. Vamos entender o que é cada elemento desse, ó. É uma matriz contendo N colunas, onde cada elemento, o que é essa notação aqui, ó? É a matriz de coordenadas do T de E1 na base B2. Vou voltar aqui um slide, ó. A matriz de coordenadas, a gente tá denotando com esse colchete e com a base aqui do lado. Então, olha só. Aqui a base é a base B2 e o que tá dentro é o vetor. Então, você vai ter que calcular T de E1. De que jeito? Vai olhar a definição algébrica da T, vai olhar quem é o E1. E1, como é um vetor canônico, se, por exemplo, a transformação T for do R2 no R3, vamos supor, tá? Então, quer dizer que a base B1 vai ter os vetores 1, 0 e 0, 1, que são os vetores canônicos do R2. Então, quando você calcular o T de E1, então, calculou lá T de E1, que é o T do 1, 0. Aí, encontrou lá, vou colocar, supor, AB, certo? Ah, não, vamos supor que vai no R3, né? ABC. Certo, ABC. Aí, nós vamos pegar esse ABC e nós vamos encontrar a matriz de coordenadas dele em relação à base B2. Então, vamos supor que a base B2 tem as coordenadas 1, 0, 0... Tem os vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e o 0, 0, 1. Base canônica, né? Então, você vai pegar esse ABC e vai escrever como combinação linear desses vetores. Então, vai ser K1 vezes 1, 0, 0, mais K2 vezes 0, 1, 0, mais K3 vezes 0, 0, 1. Como a base é a canônica, esses vetores aqui, esses coeficientes coincidem com os próprios valores que estão aqui nas coordenadas, de tal sorte que a matriz de coordenadas do T de E1 na base B2 vai ser composto pelas próprias coordenadas, ó, do vetor imagem que a gente tem aqui. Nós vamos ver isso aqui tudo detalhado no exemplo, tá? Então, só uma explicação inicial para a gente desmistificar esta notação. Quando você olha para cá, você pode achar, ai, que complicado. Mas não, quando você começa a entender cada pedacinho desse, já vai ficando melhor, tá? Então, olha só um exemplo. Vamos encontrar a matriz canônica da transformação do R3 no R2, definida por x1 mais x2, x1 mais x3, certo? Então, o que nós temos que fazer? Olhar primeiro para os espaços vetoriais que estão sendo usados na transformação. Então, o conjunto do domínio é o R3. Então, vamos pegar a base canônica, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. O contradomínio é o R2. Então, a base canônica é 1, 0, 0, 1, certo? Agora, o que você vai fazer? Calcular a imagem de cada vetor da base do domínio. Então, ó, T de 1, 0, 0. Aí você vai lá na função e vai substituir. Aqui, lembra que eu falei que aqui são as coordenadas? Primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Quando você olha para a regra algébrica, você vai ler esse x1, x2, x3 e na sua mente você já vai codificando isso. Primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Então, a imagem é o quê? É a primeira coordenada mais a segunda coordenada, vírgula, primeira coordenada mais terceira coordenada. Então, você vem para cá. Primeira coordenada mais segunda coordenada, primeira coordenada mais terceira coordenada. Então, ficou 1, 1. Aí, tem que pegar esse 1, 1 e escrever como combinação linear da base canônica, B2. Aqui, esse cálculo, nesse momento aqui, que eu estou pedindo a matriz canônica da transformação, esse restante do cálculo é até desnecessário, porque você já sabe que a coluna do vetor de
coordenadas vai ser o próprio 1. A gente tá fazendo aqui, insistindo em colocar o passo a passo, porque lá na frente, em aulas posteriores, nós vamos usar bases quaisquer aqui. Então, vai ser necessário efetuar o cálculo para a gente realmente encontrar quem são esses coeficientes aqui, que nesse caso aqui é 1, porque a gente usou a base canônica. Então, começando a mostrar desde agora, fica mais fácil. Essa notação aqui, ó, esse T é de transposta, lembram? Então, ó, eu tenho esse vetor. A gente colocou aqui em linha e usou a transposta para economizar espaço aqui nos slides, tá? Nos slides. Então, pronto. Agora passa para o segundo vetor da base do domínio, que é o 0, 1, 0. E calcule a imagem dele. Então, ó, primeira coordenada mais segunda e primeira mais terceira. Agora o vetor é 1, 0. Então, a coluna vai ser com 1, 0. Ó, tá aqui. Agora, o último cálculo, T de 0, 0, 1. Primeira coordenada mais segunda, primeira mais terceira. Aqui, ficou um errinho aqui, né? Vamos riscar aqui e depois eu corrijo. Primeira mais terceira. Então, ficou 0, 1. Então, 0, 1 é a terceira coluna. Então, aqui está a matriz canônica da transformação. Essa matriz aqui, ela define a própria transformação. Com essa matriz, a gente tem esta regra algébrica. Vamos ver como? Vamos ver aqui nos próximos slides. Olha só. Transformações lineares definidas por matrizes. Então, aqui temos uma transformação linear do Rn no Rm e a matriz canônica é a matriz A. Então, a função t de x é igual a vezes x, onde A aqui ó, é um vetor coluna. Tá com t, né? Então, é um vetor coluna. Então, eu pego a matriz A e multiplico pelo vetor coluna contendo as coordenadas da variável x, eu vou ter a regra algébrica da transformação. Vamos usar a mesma... Aqui tá a demonstração. Deixa eu falar para vocês rapidinho a demonstração, que é ficar mais concreto. Olha só. Aqui está a base do domínio, contendo os n vetores do Rn. E B2 é a base do contradomínio, que é o Rm. Então, pegamos o vetor x do domínio. Como a base é B1, x é a combinação linear desses vetores. Como os vetores são os canônicos, os coeficientes coincidem com as próprias coordenadas do vetor x. Então, nessa expressão, a gente vai aplicar a t dos dois lados. Como a função t ela é linear, ou seja, tem uma soma aqui dentro do parêntese, a função é aplicada apenas nos vetores. Nós vamos desmembrar isso aqui em somas de transformações, né? Então, vai ficar t lá no E1, t só no E2 e t lá no En. Ficaria t de x1 E1. Se a gente fizesse por etapas, aqui pulou uma etapa. T de x1 E1 mais até o último t de xn En. Então, fizemos a parte da soma, que é aquele item I da definição. Aí, pelo item 2 da definição, cada escalar desse, que são esses x, eles vão ficar multiplicando a transformação. Então, x t de E1 mais, até o final, xn t de En, que é esse último aqui, ó. Então, agora, nesse passo aqui, você pode escrever essa soma toda como um produto de matrizes. Então, o produto ficou da seguinte maneira, ó. T de E1, T de E2, T de En ficou na primeira matriz de uma linha e N colunas, multiplicado por uma matriz de N linhas e uma coluna, que é composta pelas coordenadas x1, x2, xn. A base que nós estamos considerando, a base B2, é a base canônica. Lembra que eu falei que quando a base é canônica, o vetor de coordenadas coincide com as próprias coordenadas do vetor? Por exemplo, se a gente fizer aqui, eu quero escrever 1 em relação à base canônica do R2. Vai ficar 1 vezes 1, 0, mais 1 vezes 0, 1. Então, a matriz da transformação de E1 na base, vamos supor que a base canônica é o B2, é o próprio 1, 1. Essa notação aqui em parênteses e essa em coluna, elas são equivalentes. Por isso que desse passo para esse, ó, nós substituímos esses t de E1 pela matriz de coordenadas na base da imagem, porque quando você calculou t de E1,
ele saiu do Rn e foi para o Rm, ele já está aqui, ó. E nesse conjunto aqui, a base é o B2, tá? Então, já está aqui na base B2, vezes o vetorzinho x, e essa matriz aqui é exatamente a matriz que nós estamos chamando de matriz canônica da transformação. Então, olha só aqui que interessante, né? Nós, tendo a matriz canônica da transformação, você tem a própria transformação. Isso vai ficar mais claro no exemplo que a gente vai fazer agora. É o mesmo, os dados do mesmo exemplo anterior. Então, olha só. Aqui nós temos a matriz A, matriz canônica da transformação. Você precisa saber só quem é o domínio e quem é o contradomínio, para você recuperar a regrinha algébrica da transformação. Então, o domínio é o R3. Então, olha só, você vai trabalhar sempre com essa expressão aqui, ó. T de x é igual a vezes x. Vai substituir a matriz A e vai substituir o vetor x. Então, o vetor x é do domínio, né? Então, aqui é o vetor do R3, ó. Então, colocou 3 coordenadas. E agora você vai multiplicar. Regrinha da multiplicação de matriz que a gente viu na unidade 1. 1 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 0 vezes x3. Então, ficou x1 mais x2. E depois, 1 vezes x1, 0x2 e 1x3. Ficou x1 mais x3. Então, olha só. Você tem aqui nessa expressão t de x1, x2 igual a x1 mais x2, x1 mais x3. Pode deixar nossa notação de matrizes ou pode deixar nas notações de NUplas, com parêntese e a vírgula. Então, olha só, eu tô aqui com x, t de x é igual a x1 mais x2, vírgula, x1 mais x3. Quiser trocar esse x também pelas próprias coordenadas, pode, ó. T de x1, x2, x3 é x1 mais x2, vírgula, x1 mais x3. Ok? Bom, então, continuando, nós temos aqui mais um teorema, olha só. Seja T uma transformação de V em W, note que agora nós passamos para um caso mais geral, ó. Nós estamos agora de V em W, espaços vetoriais quaisquer. Pode continuar sendo o Rn e o Rm, mas nós avançamos para um caso qualquer. Nós temos aqui uma base do domínio, que é a base do V, e nós temos T de VI, que são as imagens desses vetores da base do domínio. Ó, T do VI, cada VI está aqui na base B1. Então, quando você pega um vetor V do domínio, você pode escrevê-lo como combinação linear da base. Então, vai ficar K1, V1, mais K2, V2, mais Kn, Vn. E quando você aplica transformação T nessa expressão, você vai ter a transformação aplicada T de V, é T aplicado nessa expressão toda. K1, V1, mais, vou logo por último, Kn, Vn. Aí, lá pela condição 1 da definição, você pode desmembrar isso aqui em somas. Então, vai ficar T de K1, V1, mais T de K2, V2, mais T de Kn, Vn. Como K1, K2, Kn são escalares, eles ficam multiplicando aqui na frente da transformação. Então, olha só, o que está mostrando aqui nessa expressão para a gente? Está mostrando que se você conhece a base do domínio e conhece as imagens dos vetores dessa base, você consegue recuperar, você conhece a fórmula algébrica da transformação linear. Você consegue conhecer toda a transformação linear. Vamos ver isso num exemplo? Olha só. Aqui nós temos uma transformação de R3 no R2, e aqui tem uma base do domínio. Nós não pegamos mais a base canônica, pegou uma base qualquer, e nós sabemos que nós sabemos a imagem de cada vetor dessa base. Tá aqui, o primeiro vetor vai dar a imagem 1, 0, do segundo 2, menos 1, e do terceiro 4 ou 3. E queremos encontrar uma expressão para T de x, onde x é o x1, x2, x3. Então, como nós vimos aqui no teorema anterior, é fundamental você saber escrever o vetor do domínio, um vetor qualquer, como combinação da base. Tudo começa por aqui. Então, o que a gente vai fazer?
Nós vamos pegar um vetor do domínio, um vetor qualquer, então tem que colocar em forma de letrinhas, porque para expressar essa arbitrariedade, então x1, x2, x3. E você vai escrever como combinação linear da base do domínio, que são os vetores 1, 1, 1, 1, 0 e 1, 0, 0. Eu tenho que encontrar o K1, K2 e o K3. Esses dois aqui tem que ser subíndices. Ok, então eu tenho aqui, ó, x1, x2, x3. Faça as continhas aqui, ó, K1 vezes 1 dá K1. K2 vezes 1, K2. E K3 vezes 1, K3. Vírgula. K1 vezes 1, K2 vezes 1 e K3 vezes 0. Então, ficou K1 mais K2. Vírgula. K1 vezes 1, K2 vezes 0 e K3 vezes 0. Então, ficou K1. Pronto. Agora, chegou numa igualdade de vetores. Esse é igual a esse. Não se assuste com esse tanto de letrinha que tem aqui. Você só precisa saber quem você está procurando aqui nessas contas. Você está querendo encontrar, ó, K1, K2, K3. Você tem que ter noção de quem você está querendo encontrar. Então, queremos encontrar K1, K2, K3, que são os coeficientes dessa combinação linear, tá? Então, vai ficar K1 mais K2 mais K3 é igual a x1, K1 mais K2 é igual a x2 e K3 é igual a x3. Aqui, se fosse um sistema mais com mais termos, talvez seria necessário você encontrar através de uma gaussiana, de uma eliminação de Gauss. Mas aqui tá tão simples, ó, K1 já é K3, você já pega e já substitui aqui na equação anterior. Então, K2 vai ser x2 menos K1. Então, x2 menos x3. E depois você já joga aqui na de cima, onde você vai encontrar o K3. K3 é igual a x1 menos x2. Então, você vai reescrever agora o vetor x, ó. X que é esse x1, x2, x3, né? Então, x é igual a K1 vezes o primeiro vetor, mais K2 vezes o segundo vetor, mais K3 vezes o terceiro vetor. Tenta essa expressão, vou voltar um slide, que é esse vetor aqui, ó, do teorema. Você agora vai aplicar a transformação na expressão e a transformação vai ficar aplicada nos vetores, ó, no T de 1, 1, T de 1, 0 e T de 1, 0, 0. Então, ó, reescrevemos aqui e aplicamos a transformação. Aqui a gente fez o passo a passo. Ó, primeiro nós abrimos aqui um parênteses bem grande, pegando toda a expressão. E aqui a gente já desmembrou, ó, T só nos vetores, certo? Então, agora, cada T dos vetores foi informado na questão. Vou voltar um slide. Olha aqui, ó. T de 1, 1 é 1, 0. 1, 1, 0 é o 2, 1. E o T de 1, 0, 0 é o 4, 3. Então, você vai vir aqui e vai substituir. Então, ó, 1, 0, 2 menos 1 e 4, 3. Então, fizemos as continhas, ó. x3 vezes 1, 0. x3, 0. x2 menos x3 vezes 2 menos 1. Então, x2 menos x3 vezes 2. 2x2 menos 2x3. Vezes menos 1. Menos x2 mais x3. E x2 menos x1 menos x2 vezes 4, 3. Então, 4x1 menos 4x2, vírgula, 3x1 menos 3x2. Fizemos agora a soma das coordenadas correspondentes e estamos aqui, ó, com a fórmulazinha algébrica da transformação linear. Então, essa aqui é a transformação linear que tem essas informações aqui. Esta base B1 e as imagens dela sendo os vetores que foram informados aqui, certo? Vamos ver mais um exemplo? Então, olha só. Temos aqui uma de R2 no R3 agora. Então, agora a base do domínio tem dois vetores com duas coordenadas, porque é do R2. E nós temos a imagem de cada um deles. Então, a imagem do T de 1, 1 tem 3 coordenadas, porque é do R3. A imagem do T do 0, menos 2 tem 3 coordenadas, porque é do R3. Começa de que jeito? Pega o vetor qualquer do R2, então tem que dar coordenadas para ele. Então, x1, x2. E escreve como combinação linear da base do domínio. Então, escreve como combinação de 1, 0, 0, menos 2. Então, aqui você vai multiplicar, aqui você já vai entender que você quer encontrar K1 e K2, certo? Quem você quer encontrar. Então, multiplicou aqui, ó, K1 vezes 1
Depois, K2 vezes 0, então dá só K1. K1 vezes 1 mais K2 vezes menos 2, K1 menos 2, K2. Essa igualdade vai gerar o sistema. Nesse sistema, você vai encontrar o K1 e o K2 em função das letrinhas x1 e x2. Sempre vai ficar em função das coordenadas das coordenadas do vetor do domínio. Porque essas coordenadas aqui que vão garantir a expressão algébrica da transformação. Então, aqui encontramos, ó, K1 é o x1 e o K2 é x1 menos x2 sobre 2. Então, substituiu, ó. O K1 é o x1 e o K2 está aqui. Agora, aplica a transformação nos dois membros, ó. T do x1, x2 é T lá no 1 e T no 0 menos 2. E agora, substituímos os valores da imagem de cada um deles. T de 1, 1 é o 3, 2, 1. E 3 de 0 menos 2, 0, 1, 0. Agora, vamos fazer as continhas aqui. Então, 3 vezes x1 mais x1 menos x2 sobre 2 vezes 0. Então, ficou só 3x1. Aqui vai ficar na segunda coordenada, ó, 2x1 mais x1 menos x2 sobre 2 vezes 1. Vai tirar o mínimo múltiplo, fazer as continhas todas e deu isso aqui, ó. E, por último, x1 vezes 1 e essa fração vezes 0. Ficou só x1, certo? Bom, pessoal, então agora para fixar tudo que a gente estudou, vocês devem fazer exercícios e a gente se vê na próxima aula. Até lá!